Olá, eu sou Ronaldo Berens da BC. Você já pensou na importância de estruturar bem a governança de sua empresa para a prosperidade dos negócios em família? Pois bem, recentemente eu passei por um trabalho muito interessante, muito significativo com a família, que já pratica governança há algum tempo. Foi bem interessante porque é um trabalho quase que crítico que a gente fez, a governança que eles fazem, não é? Em primeiro momento, precisa ser super elogioso, porque no Brasil, ou em meio a famílias empresárias, é raro quando você encontra gente que já está praticando governança. E eles já tinham um acordo de sócio estruturado, eles já tinham cadência das reuniões. Então, era um desafio interessante da gente fazer com que eles crescessem, com que eles adquirissem maturidade e evoluíssem na governança. E as discussões foram muito interessantes. E por coincidência, tinha caído em minhas mãos um livro, depois eu peço para deixar a referência, porque eu acho que é um livro super interessante de se ler, da Harvard Business Review, um livro sobre famílias empresárias e a forma de estruturar isso. E pela primeira vez, a gente que lá na Dom Cabral sempre trabalhou com organograma, meio que um organograma funcional para falar sobre governança corporativa das empresas, nós estamos falando aqui basicamente de governança corporativa, lá eles estruturavam a ideia de um jeito diferente. E falavam das salas da governança. Era como fazendo um paralelo, fazendo uma metáfora com uma casa, como se cada um tivesse um quarto, cada entidade da governança, cada ente da governança tivesse um quarto, e eles tivessem comunicações, mas essas comunicações precisavam ser muito bem trabalhadas. E foi interessante observar como essa família percebeu bem esse diagrama. Bom, eu vou tentar desenhar aqui nesse ar, né, para vocês, já que a gente não está com o elemento gráfico aqui, mas eu vou tentar desenhar nesse A para vocês. É como se a gente estivesse numa casa, e essa casa tem nós temos três quartos principais, e temos a sala, a cozinha. E eu vou começar por um dos quartos principais. O quarto principal, ou suite master, é aquele quarto em que dormem os pais, não é? Ou, no caso da governança, é o quarto ou a sala, eles chamam de sala dos acionistas. Né? É ali que estão os acionistas, os proprietários da empresa ou quem exerce a propriedade da empresa. Uma empresa familiar, ela pode ser com um proprietário só, unifamiliar, pode ser multifamiliar, não interessa, mas é ali que se concentram os proprietários. No quarto seguinte, que tem uma porta comunicando, já está um segundo quarto, ou sala, que é a sala do conselho. E aí não interessa, seja um conselho de administração, um conselho consultivo, mas aquele dali é o espaço reservado para o conselho. E espaço reservado é algo super importante nessa metáfora. E por fim, conseguinte, um quarto ou a sala que é a sala da gestão, onde fica o CEO e os diretores, basicamente é todo o staff burocrático, funcional ou operacional da empresa. É interessante ver isso porque todos esses quartos, de outro lado, são ligados à cozinha. Se fosse da minha época, e não é a época de vocês, eu sou mais antigo do que vocês, a gente falava na sala de visitas, né? Que era a parte mais importante da casa. Atualmente, a parte mais importante da casa, que concentra todo mundo, que reúne todo mundo, é a cozinha. Então eu falo a cozinha. A cozinha é a sala da família. A cozinha, ela permeia e tem comunicação com todas essas outras salas, com a dos acionistas, com a do conselho, com a sala do conselho e com a sala da gestão. Né? E por que esse diagrama é interessante? Porque é muito recorrente a gente ver nas empresas uma verdadeira confusão de papéis, uma verdadeira confusão de funções, ou como a maioria das pessoas falam, as pessoas não sabem com qual chapéu ou com quais chapéus elas estão ali lidando num determinado momento. É muito comum você ver discussões estratégicas ou discussões sobre o futuro da empresa tomadas durante uma reunião operacional, às vezes com a presença de pessoas indevidas, que não são proprietários da empresa. É muito comum você ver questionamentos sobre o futuro da empresa, sobre a estratégia da empresa ou algo operacional no churrasco de família ou no almoço de sábado da família. É muito comum você ver conselho evocando para si funções que deveriam caber aos proprietários ou até mesmo funções que deveriam caber ao executivo. Um conselho que tenta ser um conselho operacional. Assim como também é muito comum você ver gestor que acha que manda na empresa. Isso sempre é comum porque os papéis não estão definidos. E daí a beleza de se usar essa metáfora das salas ou dos quartos. Não é? Por que isso é bacana? Porque você consegue entender geograficamente o espaço ao qual você pertence.
E é fundamental para a governança, estou dizendo para a empresa inicialmente, que a governança corporativa, sala dos acionistas ou cotistas, sala dos conselhos, seja consultivo ou administrativo, e sala da gestão, que elas estejam bem alinhadas, estejam bem trabalhadas. E como que isso se dá? Em primeiro lugar, você tem que entender quem pertence a qual sala. Mesmo que o mesmo indivíduo pertença à sala dos acionistas e pertença à sala da gestão, ele precisa de entender que está nessas duas ou até mesmo nas 3 salas, como não é muito difícil da gente observar. Em primeiro lugar, você sabe se localizar em qual momento, você sabe qual chapéu usar em cada lugar. Posteriormente, você precisa de entender o que deve ser conversado em cada uma dessas salas. E vamos entender, quando eu faço a ideia da Suite Master aqui, ou da sala dos acionistas, ali há um grau de exposição de intimidade que precisa ser preservado com relação ao conselho e principalmente com relação à gestão. Ali naquela sala eles têm assuntos específicos, assuntos mais graves, assuntos mais estratégicos, próprios de proprietários das empresas. Quando a gente fala de conselho, o primeiro ponto que nós temos que entender é se é que esta família ou esta empresa, usando a metáfora da casa, se essa família precisa daquele quarto, ou é um quarto que não deve existir, porque nem todas as empresas precisam de conselho. Muitas vezes, o papel de conselho vai ser exercido pelos sócios, propriamente dito, com pessoas externas talvez, ou pelos sócios com seus sucessores herdeiros, mas na qualidade de uma reunião de sócios mesmo. Nem sempre a gente precisa. Não obstante, quem lide com governança corporativa seja sempre um entusiasta de existir uma sala de conselho. É onde você consegue oxigenar o pensamento da família. Aliás, vamos lembrar, como eu falo nas minhas aulas e outros professores também, falam que a existência do conselho é exatamente para a gente tornar um pouco mais racionais as decisões que se tomam dentro de uma empresa. As empresas que tomam cada vez maior importância no mundo e para as comunidades com as quais convivem, mas ela tem ali um empreendedor, um camarada que, por definição e por expectativa, é um apaixonado pelo negócio. Quando você traz pessoas de fora para tomar decisões, se for um conselho de administração, ou para aconselhar, se for um conselho consultivo, essas pessoas de fora vão conseguir agir mais com a razão do que com a emoção. Esta é a importância do conselho. E, por isso mesmo, conseguem fazer uma diferenciação ou um meio de campo entre o proprietário e os gestores. E, evidentemente, nós temos a sala dos gestores, que uma empresa pode ter CEO ou não, ou várias diretorias, que essas pessoas precisam de entender qual que é o papel. Eu costumo, inclusive, dizer que, muitas das vezes, o CEO da empresa é o proprietário, né? E eu preciso de lembrar sempre que o CEO, como presidente do Brasil, como governador de estado ou como prefeito, que é o camarada que está ali à frente da execução, ele deve ser o primeiro funcionário da empresa, o funcionário mais importante, por isso o modelo para a empresa. Não é ele que manda nos caminhos da empresa, ele executa os caminhos que são eleitos estrategicamente lá pelos sócios ou a depender pelos próprios conselhos. Então esta é a sala da gestão. A sala da gestão precisa de ter uma cadência mais rápida, uma cadência mais constante, uma periodicidade mais curta de reuniões, porque nós estamos lidando com questões operacionais, com questões diárias, o que não cabe ao conselho, e muito menos aos proprietários. Então é importante entender este lado da casa, o lado das salas, que propriamente eles tratam da governança corporativa. Mas evidentemente, quando nós falamos de empresas familiares, nós precisamos admitir, compreender, aceitar, ou pelo menos nos livrar da ignorância e estudar que, se nós temos uma empresa familiar, uma empresa de natureza familiar, a sala da família, que aqui eu usei na metáfora como se fosse a cozinha, onde reúne todas essas pessoas, onde o clima precisa de ser um clima mais ameno, mais afetuoso, ela é super importante. Até por isso que ela comunica com os 3. E por quê? Porque é a família que vai dar o tom do negócio. Não é o negócio que dá o tom para a família. Aliás, até muito no começo o negócio costuma dar o tom, porque as pessoas não têm dinheiro. Então elas acabam virando um pouco escravas de um negócio inicial. Mas quando esse negócio começa a ganhar corpo, começa a crescer, a família dá o tom. Os valores da família são importantes para a compreensão dos valores da própria empresa. Não se admite, logicamente, que a família tenha um valor e a empresa tenha um valor oposto. Não funciona simplesmente. Não tem CEO que pare numa empresa familiar que tenha este CEO por prática um valor completamente diferente do valor da família. Portanto, a sala da família é importante. E na sala da família,
é que vai se dar a governança familiar, como temos chamado atualmente. É ali que nós vamos falar efetivamente dos assuntos que interessam não só o presente, mas o futuro dessa família. Ali que temos que falar de prosperidade, ali que temos que falar de diversificação de investimentos, ali que temos que colocar no escopo ou no tamanho correto a empresa, o negócio e a operação, dada a importância que tem a operação para o sustento da própria família. Mas essa operação ela pode gerar novos filhos, ela pode ser diversificada, ou em algum momento ela pode, além das questões operacionais, elas podem virar também um portfólio imobiliário ou até mesmo um portfólio financeiro. E tudo isso tem que conversar com os desejos da família. Tudo isso tem que conversar com o futuro da família. Por isso que cada vez mais a gente assiste, e é muito legal de se ver, a Dom Cabral tem uma iniciativa suntuosa a este respeito, mas outras instituições também têm, e cada vez mais a gente fala, de se pensar na estratégia a longo prazo dessa família. Como essa família se enxerga daqui a 20, 30, 40 anos? Como essa família vai honrar o seu passado e projetar, a partir desse passado, o seu futuro? Portanto, como ela vai viver o presente? Quais são os acordos que vai se fazer ali? Quem deve vir trabalhar na empresa, quem não deve vir trabalhar na empresa? Qual a formação dessas pessoas? Qual a liberdade que as pessoas da família vão ter de tentarem trilhar outros caminhos? E aí a conversa fica muito boa. Então, compreender os componentes de cada uma dessas salas, seja da governança corporativa, seja da governança familiar, os objetivos de cada uma dessas salas, atribuições de cada uma dessas salas e como se dá essa interação é fundamental para que a gente possa construir uma base muito sólida para o futuro do negócio. Para o futuro, inclusive, da família, para que esse negócio não se desfacere, não se desmembre, para que ele fique intacto, para que possa ser perene e, portanto, próspero. E negócios prósperos de empresas familiares sempre vão gerar riqueza para o nosso país, que hoje, por sinal, é uma grande responsabilidade que a gente precisa ter. Então se liguem nisso. Tentem não confundir o papel de cada uma dessas salas e o que se discute em cada uma delas. Vamos preservar um pouco a intimidade e a privacidade de cada uma delas. Vamos entender qual é a importância da família em todo esse processo. Vamos agregar pessoas. Eu usei a palavra de propósito. Vamos agregar as pessoas, inclusive os agregados, para ser redundante. Vamos agregar essas pessoas e ver como que isso daqui, como que esse ambiente todo conversa. Porque assim estaremos claramente investindo na prosperidade da empresa. Porque assim nós poderemos falar de diversificação de investimentos, de novos negócios para a empresa, de novas possibilidades a serem exploradas pelas pessoas que podem ser tão bem formadas dentro da empresa. Ali que a gente vai falar de um fundo familiar, ali que nós vamos falar de um family office, ali que nós vamos falar de legado da família. Inclusive, hoje eu iria gravar, e não consegui, mas vou fazer essa gravação ainda, de um podcast específico sobre legado da família, mas trazendo um tema super importante, que é falando da biografia da família. Porque hoje, cada vez que passa, as pessoas estão contratando biógrafos para contar a própria história, para que essa história seja repetida para as próximas gerações. Mas esse é assunto para outro momento. Então vamos entender, governança familiar e governança corporativa, você trabalhar isso de uma forma correta, de uma forma transparente e de uma forma lógica, principalmente, é muito importante para a prosperidade dos negócios. Fiquem com essa dica e estamos aqui para poder ajudar no que for preciso. Um abraço, até a próxima.